hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas um motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vão voltar para onde é meu lugar. Vão morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vão voltar para onde é meu lugar. Vão morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Olá, bom dia, meus irmãos. Nós estamos nos preparando para o culto desta manhã. Este domingo estamos aí caminhando para o final do mês de agosto. Já estamos aí no quarto domingo de agosto, e como tem sido todos os domingos de manhã no culto doutrinário, nós estamos aqui reunidos com firme propósito de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E não vai ser diferente nessa manhã, quando juntos estaremos cultuando, estaremos bendizendo ao Senhor. E você, como amanheceu neste domingo? Como você está?
Como está o seu espírito para cultuar ao Senhor? Depois dessa decisão tomada, né? Nós tomamos a decisão de cultuar a Deus ou tomamos a decisão de não cultuar a Deus. Nós temos livre-arbítrio para fazermos isso. Mas com o conhecimento que nós temos, que é bom cultuar ao Senhor, e quando falamos aqui é bom, nós estamos falando de sabedoria. Nós estamos falando de boa decisão tomada. Nós estamos falando de benefícios espirituais. É tudo isto que engloba esta palavra, é bom. Então, meu bom dia, parabéns pela decisão de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Mesmo você não podendo estar no templo, mas você não abre mão de separar um tempo todo especial para falar com Deus, para conversar com o Senhor, e é maravilhoso quando nós fazemos isso com consciência, inteligência. E é por isso que eu quero convidar você, neste primeiro momento, a orar, conversar com Deus, falar com Deus. É bom falar com Deus. Não existe expectativa maior e melhor do que essa conversa que nós temos com Deus através da oração. E eu quero convidar você, a sua família, nesta manhã, a fazer isto com muita alegria, com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Oremos. Pai querido, Deus excelso, Deus bondoso, eu quero primeiro te agradecer, Senhor, porque a bondade do Senhor é grandiosa, maravilhosa. E é tão bom, ó Deus, entendermos que a vontade do Senhor está acima de todas as coisas. Ajude-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade sempre, ó Deus. Estenda, ó Deus, a Tua mão de graça e de bondade sobre esta família, sobre esses irmãos, os nossos amigos, independente, ó Deus, do que eles estão experimentando hoje, ou experimentou durante a semana, ó Deus, de experiências. O Senhor esteve com eles, eu tenho certeza, ó Deus. Nós temos esta convicção, e por isso o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado durante todo este período, esses próximos minutos que estaremos juntos. Por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E depois deste momento de oração, eu quero convidar você, sua família, os nossos amigos, a louvar ao Senhor, a cantar, como nós estamos nessa manhã no culto. É bom louvar ao Senhor, é bom glorificar. A música, o louvor faz parte do culto que nós prestamos a Deus.
Cantar é bom. Louvar, melhor ainda. E termos a certeza de que o Senhor ouviu o seu louvor, enche o nosso coração de alegria e contentamento em sabermos que o nosso culto está sendo recebido por Deus, porque nós estamos prestando um culto a Ele. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, o versículo 24 e o versículo de número 25, eu quero, nesses momentos de reflexão, de preparação para a mensagem pregada da palavra neste domingo, eu quero que você reflita sobre aquilo que a Bíblia traz para nós. Há poucos momentos nós conversamos com Deus. Logo em seguida nós o invocamos e o glorificamos através do louvor. E agora nós ouvimos a sua voz através da palavra. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, termos essas convicções em nosso coração. E esse texto de Mateus 7, 24 e versículo 25 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. O louvor que prestamos ao Senhor em demonstração do que nós cremos, do que nós acreditamos, nós cantamos aqui o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus, o que Deus já passou para nós. Nós o louvamos e através da música dizemos, cremos assim, esta é a nossa fé. A nossa fé está depositada somente no Senhor. E é tão bom quando nós podemos fazer isto com muita alegria, com muito contentamento. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero convidar você a cantar ainda o próximo cântico. Louvar ao Senhor com o próximo cântico. E dessa feita, o de número 417, do Inário para o Culto Cristão. Que segurança sou de Jesus. É maravilhoso nós termos estas convicções enquanto nós estamos cultuando, enquanto nós estamos glorificando ao Senhor. Vamos continuar louvando a Deus, cantando este cântico, e eu convido a você a fazer isso com muita alegria. Oh
nós, no culto, termos estas convicções, estas certezas de que o que nós estamos fazendo não é por acaso. Nós estamos fazendo com muita convicção, com muita certeza. E agora eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus. Agora vem o momento da mensagem doutrinária, do sermão. Mensagem esta que Deus pensou em você. Deus pensou na sua família. Deus pensou em todas as pessoas que estão cultuando ao Senhor neste momento juntos conosco. E foi Ele, como Deus que sabe todas as coisas, que quer tratar, cuidar de você através desse alimento que a partir desse instante nós estaremos passando para vocês com muita alegria, com muito contentamento. Como é bom nós fazermos isto com convicção. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isto, Antigo Testamento, Isaías 40. No domingo passado, eu destacava esta característica deste ano, até mesmo diante de tudo que nós estamos passando, estamos vivendo. Expliquei que tenho pregado no Antigo Testamento. Tenho trazido uma série de mensagens no Antigo Testamento para nós conhecermos esta árvore que produz os frutos para o nosso alimento. E falei que, assim como o Novo Testamento é o fruto que nós nos alimentamos, o Antigo Testamento é a árvore que produz este fruto, é a base, é o início, é a estrutura de tudo aquilo que nós precisamos para crermos em um Deus que sempre foi, Deus eterno. Essa certeza se confirma a cada dia, a cada instante que nós estudamos e ouvimos as mensagens da Bíblia. Isaías 40, do versículo 27 ao versículo de número 31 é o texto para essa manhã. Abra aí a sua Bíblia, ou acesse-a, mas tenha a Bíblia na sua mão. É muito importante ter a palavra de Deus na mão para nós transferirmos agora, nos próximos minutos, para a nossa mente e para o nosso coração. O versículo 27 de Isaías 40 diz assim: Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam.
os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Glória a Deus. Esse é o texto em que, nesta manhã, o Senhor vai tratar, vai cuidar de você em termos de suprimento espiritual. Irmãos, irmãs, amigos, nesse texto de Isaías 40, capítulo 40, nesse destaque que fiz dos versículos 27 aos versículos 21, aqui Deus está dizendo, Deus está falando. E é maravilhoso que quando Deus fala, reconhecermos que Ele está falando conosco. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com sua família. É importante nós termos este entendimento, esta compreensão. E o texto diz: minhas promessas podem fazê-lo prosseguir, decolar, como se você estivesse subindo nas asas da águia. Deixa eu mostrar para você, durante esses próximos minutos, como isto pode acontecer. Esse texto sagrado, quando nós olhamos para ele, é importante destacarmos algumas questões. Vemos aqui alguns prisioneiros sem esperança, pessoas que estão presas, pessoas que foram tiradas da liberdade. E qualquer pessoa que está prisioneira ou que foi tirado a liberdade, não tem como detectarmos ou ver em suas feições alegria. Existe tristeza, decepção e às vezes rancor. Quando Isaías profetizou e escreveu este texto, ele falava aos judeus exilados, presos, lá na Babilônia. Estavam escravos da Babilônia. Aquele povo já estava no cativeiro por um bom tempo, algumas décadas. Muitos deles já se encontravam à beira do desespero, de tanta tristeza que estava incrustada dentro do seu coração. Eles não aguentavam mais aquele vai e vem de sonhos e de esperança. E a maioria que ali estava naquele cativeiro pensava da seguinte forma: lá se foi a minha vida, lá se foi a minha felicidade, tudo que posso guardar agora é uma longa sentença, aguardando a morte
neste lugar estranho, que não é a minha terra, não é a minha família, estou em um lugar estranho. E quando olhamos para esse texto de Isaías e comparamos, por exemplo, com o que o salmista escreveu no Salmo 137, é maravilhoso nós fazermos esta comparação do Salmo 137, os 6 primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo de número 6, quando esta palavra espera em Deus, ela vem com uma força tremenda. Esperar no Senhor, esperar em Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que podia salvar aquele povo, aqueles prisioneiros sem esperança. Eles precisavam muito, mas muito mesmo, de renovar a sua esperança em Deus, em olhar para Deus. Nós também não somos diferentes, irmãos queridos, amigos. Todos precisamos ver a vida para além dos arames farpados desta existência. Nós temos e passamos por esses arames farpados. Nós precisamos aprender a ver e a esperar em Deus. É importante fazermos isto. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui num culto doutrinário, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, nos deliciando daquilo que Deus tem para nós, que Deus tem para você, para a sua família, como era no passado. Ele é imutável, é o mesmo Deus. Pois bem, vamos voltar a esse texto de Isaías 40 e observarmos detalhes que são significativos para a minha vida e para a sua vida. Quando lemos esse texto, os versículos 27 a 31 do capítulo 40 de Isaías, descobrimos que esperar em Deus requer de nós algumas atitudes. Algumas atitudes. Eu vou destacar 3 atitudes. A primeira atitude, o risco a se evitar. A primeira coisa que eu devo fazer é isto. Assim como no caso dos israelitas, a espera nos tenta a querer duvidar de Deus e a descrever seus planos e promessas. Quando o tempo vai passando e nós não conseguimos ver acontecer o que gostaríamos, nós fazemos questionamentos. É um risco. Nós não devemos fazer isso. Continue crendo, continue acreditando. Olha o versículo 27 aí, você vê claramente esse risco a se evitar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que passa? O que se passa na sua vida? O que se passa com você? Como você pode dizer isto? Isso significa que nós duvidamos, nós questionamos isso. Às vezes um povo todo, uma igreja toda, questiona determinadas situações. E o texto diz, ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Como você pode dizer isto?
Aqui, os exilados judeus que viviam uma espécie de prisão domiciliar. Todo um povo, todo um grupo tão grande ali na Babilônia, eles se sentiam abandonados, largados. E é importante observarmos isto. E eles diziam: meu Deus, que rumo a minha vida tomou? Onde está Deus que não faz justiça? Cadê o Senhor que não responde quando eu clamo? Ele exige tanto, mas não levanta um dedo para nos ajudar. Coisa terrível quando nós duvidamos, quando nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. E nesse texto, Isaías, ao articular para nós os nossos pensamentos venenosos, Isaías trabalha isto, essa situação que às vezes pensamos. Ele faz isso através de questões para que haja resposta. Quando ele diz: ó Jacó, como pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Como vocês podem dizer isto? Ele está articulando situações de retomarmos o juízo e crermos em Deus. É bom nós observarmos o que Deus tem para nós. Aqui, o desejo do profeta não era pisar a algo que já estava quebrado. Não. Ele queria, sim, ajudar aquele povo a retomar a caminhada, a voltar ao trilho certo. Na verdade, os irmãos estão percebendo que a série de mensagens que Deus tem trazido para nós, tem trazido para a Igreja Batista em Jardim Santana e tantas outras pessoas que têm nos acompanhado, ela tem ido nesta direção. Os estudos anteriores, tanto do domingo como do meio da semana, Deus tem trabalhado isto. E Ele faz isso por amor. Quando olhamos para Romanos, capítulo de número 8, confirma o cuidado que Ele tem para conosco e a demonstração desse grande amor que Ele tem dispensado sobre nós. Quando Romanos 8, 29, a partir do versículo 29 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas, a saber, conhecer, amar, justificar, santificar e glorificar. Ele nos oferece tudo isto de uma forma maravilhosa. Portanto, aquele que começou em nós essa boa obra, essa obra da salvação, ele concluirá, ele terminará com certeza no dia de Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1 e versículo 6 e descreve exatamente isto. Esta verdade que comunico e transmito para vocês através dessa mensagem nesta manhã. Então, espere em Deus. Evite o risco de duvidar. É o primeiro risco dos 3 que eu quero
destacar nesta manhã. Evite o risco de duvidar. Como? Isso nos leva à prática, a se cultivar na hora da crise ou da dor. Não duvidar. E é por isso que nós destacamos esta segunda situação. A prática, a se cultivar. É a segunda questão, a segunda palavra, cultivar. Para se recobrar e se manter a esperança, nós deveremos parar de olhar para as circunstâncias e cultivar o hábito de olharmos sempre a Deus. Circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Olhe para Cristo. É assim que nós devemos fazer. Nada, nem ninguém será capaz de nos levantar, fazer seguir e perseverar. Não é focado nos problemas que nós encontramos força para levantar. Eu não devo focar no problema, eu foco em quem pode resolver o problema. Eu foco em Deus, você pode focar em Deus. Não é bom fazermos isto. Afinal, recursos materiais, eles acabam. Precisamos saber disso, eles acabam. Amigos e pessoas nos decepcionam. E mesmo que nada disso aconteça, ainda assim nada, nem ninguém tem o tamanho exato para preencher o que de fato o nosso coração necessita, precisa. Isto nós só podemos conseguir em Deus. Ao contemplarmos este Deus pela fé, nós somos fortalecidos. E é bom nós termos essa certeza, mas de que forma nós somos fortalecidos? Como nós estamos fazendo aqui, ouvindo a sua palavra, ouvir a palavra. Você ouviu? Sim, pastor, eu ouvi. Compreender através de meditação e oração. Entendeu? É assim que nós devemos fazer e cultivar o hábito de olhar para Deus. A terceira situação que nós destacamos é o espírito a se desenvolver. O que acontece quando nós aprendemos a esperar por Deus? O que acontece quando nós esperamos por Deus? Isaías, aqui no texto que nós lemos, nos apresentam alguns benefícios de esperar por Deus. E o primeiro benefício que ele destaca aqui, esperar em Deus, renova as nossas forças. O texto que nós lemos trouxe exatamente isto para nós. Renova as nossas forças. Isaías 40, versículo 30 e o versículo de número 31 traz para nós isto. Ao revelar que Deus é quem faz isto. É Deus que renova as nossas forças. Isaías desmascara as nossas principais fontes de energia e motivação para prosseguir com a vida. O profeta diz que a nossa própria força nunca darão conta do recado.
elas precisam ser trocadas. Aliás, a Bíblia diz que na vida com Deus não é por força, nem por poder ou violência, mas pelo Espírito. Mas pelo Espírito. O Espírito que se desenvolve. Como é bom olharmos para a palavra de Deus. Irmãos queridos, portanto, esperar em Deus, portanto, é renovar, trocar as forças, mas é também ganhar perspectiva divina de fatos que estão por vir. Esperar em Deus é ganhar perspectivas divinas de fatos que estão por vir. Olha aí o versículo 31, Isaías 40. Voam alto como águias. É interessante que quando estudamos sobre as águias, diz que as águias elas possuem olhos muito potentes, podendo das alturas enxergar suas presas e as tempestades a quilômetros de distância. Pairar no ar como águias, enquanto esperamos no Senhor, poderá nos dar uma perspectiva melhor dos fatos e da situação que estamos lidando, estamos vivendo. Eu olho ao meu redor, para a minha esquerda, para a minha direita, para frente, e não tiro o foco de Deus. E uma segurança e uma paz muito grande invade o meu ser, invade o meu coração. Quem enxerga longe também irá chegar mais longe, muito mais longe do que você possa imaginar. Nós chegaremos à eternidade com Cristo Jesus, porque o nosso foco está nele. Esperar em Deus é criar resistência e fortalecer a nossa alma. Resistência e fortalecimento da alma, quando nós esperamos em Deus. Versículo 31 continua trabalhando exatamente isto. Correm e não se cansam, resistência. Caminham e não desfalecem, fortalecimento. Você se fortalece e por isto não desfalece. Então, esperar em Deus é algo maravilhoso. Criamos esta resistência, esta força da nossa alma capaz de ultrapassar pelo vale, pelas montanhas e chegarmos aos pés de Cristo e estarmos com Ele. Chegamos longe quando nós confiamos no Senhor. Então, vale a pena sim esperar em Deus. Como está a sua esperança? Como está a sua esperança? Uma coisa eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, minha irmã, meus amigos, todos que estão caminhando conosco, estudando conosco nesta manhã, chamar o seu cuidado. O texto que nós lemos diz que até os jovens podem se cansar, perdem as forças e se cansam.
Os rapazes, os jovens, eles tropeçam e ficam exaustos. Não há questão de idade. É uma questão de esperar no Senhor, de colocar a nossa vida inteiramente no Senhor. Eu sei que alguns precisam voar. Necessitam disto. Precisam de novos ares. Dos ares da graça de Deus. De uma perspectiva divina para que estão vivendo neste momento. Alguma coisa precisa mudar imediatamente. Olhe e espere em Deus. Peça a Ele e Ele concederá o desejo do seu coração. Alguns precisam correr para dar conta das coisas, trabalho, casa, saúde, filhos, carecem de força para remir o tempo, correr atrás do tempo perdido, correr para prevalecer. Tudo isto é uma realidade. Todos, no entanto, precisam caminhar e perseverar. Querem apenas seguir caminhando com fidelidade a Deus. Cumprir a missão que Deus nos confiou. Para termos a condição, sim, de atravessarmos o vale. Às vezes, o vale de dores, enfermidades, dificuldades financeiras, de luta contra o pecado. Todos precisam de força para perseverar até o final e receber a coroa. Perseverar até o final e receber a coroa. Qual é a marcha que você está? Voando? Correndo? Andando? Ou você é um mero espectador? É importante atentarmos para isto, para esperar em Deus. Ah, como é bom nós fazermos isto, queridos, de todo o nosso coração. Olhamos para as nossas faltas, os nossos pecados e confessamos isto a Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós conseguimos ver, enxergar o amor de Jesus Cristo pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Por isto, não podemos duvidar, porque nós precisamos da fé para detectarmos e vermos o amor de Deus. Olhamos para as dificuldades e encaramos a disciplina de Deus como correção, como cuidado de derramar bênção, misericórdia sobre a nossa vida. E então, quando olhamos para esse texto de Isaías 40, esses versículos que lemos, versículo 27 até o versículo de número 31, somos animados, orientados a não duvidarmos, mas nutrirmos a fé que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. E é assim
que nós encerramos hoje esta reflexão doutrinária, dizendo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que a bênção de Deus, que Deus te abençoe, que Deus continue concedendo fé e esperança para prosseguirmos com amor e graça nesta caminhada tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. Espero de coração que durante esses minutos que passamos estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, nesta manhã ela tenha encontrado este lugar tão especial no seu coração e na sua vida e da sua família. Por isso que vale a pena separarmos tempo para olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus. Nós podemos desejar voar, não existe nenhum erro nisso. Nós podemos desejar correr, não existe nenhum erro nisso. Nós desejamos andar, não existe nenhum erro nisso, desde que nós façamos isto com foco em Deus, esperando no Senhor nos dar exatamente todas estas condições para vivermos uma vida que dignifique a graça, a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Então, nós podemos encerrar, sim, nesse instante, orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esses minutos que separamos para refletirmos na palavra de Deus. Feche os seus olhos, meu irmão querido, minha irmã, meu amigo. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Eu vou pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Oremos. Pai querido, Deus bendito, glorificado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Por isso nós o enaltecemos, o glorificamos. Ó Pai querido, nesses minutos que passamos nesta manhã estudando a tua palavra, que ela continue, ó Deus, encontrando lugar especial na nossa vida, ó Deus, abençoando estas vidas, fortalecendo-os, dando a visão necessária para prosseguirmos com o nosso foco, prosseguirmos olhando, prosseguirmos firmes no caminho em que o Senhor nos colocou. Iremos andar nele, para que o teu nome seja glorificado e os benefícios espirituais cheguem até nós, porque o Senhor estará conosco nesta caminhada. Nós cremos nisto, nós acreditamos nisto. Continue conosco, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E agora você vai continuar com a Escola Bíblica Dominical e essa série de estudos sobre oração tão edificante, estudos tão abençoador para a família e para todos que têm acompanhado o pastor José Eduardo. Estará prosseguindo agora com a Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, dando um domingo abençoado à noite, às 19 horas. Nós estaremos de volta com um culto inspirativo e abençoador. Você não pode perder. Deus tem mais para você logo mais à noite e com alegria eu voltarei à sua casa para juntos bendizermos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Até, queridos, até a noite, e que Deus esteja abençoando a sua vida e continue aí com essa linda melodia, linda música, lindo cântico para alegrar o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima, queridos.
Olá, meus queridos. Vamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 8. Estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E hoje estamos na parte 2. Semana passada estudamos a parte 1, da oração do Pai Nosso, e daremos continuidade agora. Para você recordar um pouquinho, na primeira parte nós estudamos o propósito de Jesus nos ensinando a olharmos para Deus como nosso Pai. Temos um olhar paternal de Deus. E hoje nós estaremos dando sequência a esse estudo. Mas vamos ler o nosso texto áureo, que se encontra em Mateus 6, do versículo 12 e versículo 13. Na minha versão diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos caminhar aqui na nossa lição. Jesus nos ensinou a lidar com a confissão e com o perdão. E ele começa dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoando os nossos devedores. Jesus nos encoraja a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se por um lado isto nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos entre os seguidores de Jesus, por outro lado, também nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam tão pecadores a tal ponto de não poderem ser contados entre aqueles que seguem o Senhor. Ou seja, muitas vezes o pecado ele faz com que a gente não se sinta digno de ser o seguidor de Jesus. Jesus nos ensina este princípio quando ele fala a parábola do fariseu e do publicano. Ele começa dizendo assim, que o fariseu era um homem que se considerava moral e espiritualmente perfeito, Então, para a gente entender bem, os fariseus eram homens zelosos quanto ao estrito cumprimento da lei de Deus. Por causa disso, os fariseus se sentiam no direito de receber as bênçãos de Deus. Na sua oração, o fariseu agradece por não ser como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e ainda ele agradece por não ser um publicano, Isso acontece com todos aqueles que se acham capazes de viver à altura do padrão de Deus. Então, quando a gente lê lá em Lucas 18, a gente vai ver essa parábola, do publicano e do fariseu. E Jesus fala que o fariseu ainda bate no peito e diz assim: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganha, com uma arrogância, com uma prepotência, E isso faz com que as pessoas se afastem de Deus. E é um cuidado que nós precisamos ter. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Confessar é contar para Deus exatamente
quem nós somos, com toda a sinceridade de coração. Deus sabe muito mais do que nós, quem nós somos, né? Então, quando nós decidimos ser absolutamente sinceros diante de Deus, Deus sempre nos revela coisas novas que ainda que não estavam claras para nós mesmos. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, na verdade, nós nos abrimos para uma nova experiência. 12, versículo 9, a gente vê Paulo pedindo para Deus tirar dele aquele espinho da carne. Por quê? Porque ele imaginava que ia se sentir mais forte se ele não tivesse aquele espinho na carne. E isso era a maior evidência da presença de Deus na vida dele, né? Paulo não sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza, na sua dependência de Deus. E quando a gente entende isso, né, a gente vai entender que Deus, ele procura que nós sejamos pessoas sinceras diante dele. E aí ele vai falar para nós, como ele falou para Paulo, a minha graça te basta, né? Deus sempre acaba revelando realidades que antes não estavam, vamos dizer assim, abertas para a nossa consciência, porque existem realidades que só Deus é capaz de nos revelar, meus queridos. Olha como é lindo isso. Tem coisas que nós não entendemos a respeito de nós mesmos, e somente quando nós somos sinceros diante de Deus é que essas coisas vêm à tona. Mas Jesus, ele nos ensina a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Talvez esta seja uma das dimensões mais difíceis de serem compreendidas por nós. Perdoar os nossos devedores. O significado da palavra perdão ficou muito diluído com o passar do tempo, né? Nós não entendemos a profundidade e o poder que isso tem de nos libertar de algo que nos escraviza muitas vezes. A palavra perdão só pode ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas. Isto é, para aquelas situações em que em que as pessoas envolvidas, a pessoa que lhe ofendeu, ela não tem e nunca terá condição de saldar aquela dívida. Foi Deus que nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão, porque a nossa dívida com Deus era impagável. Nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos, que nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida diante de Deus. Paulo nos ensinou que as obras não servem para justificar a nossa vida diante de Deus. Isso a gente vê em Efésios 2:9, né? Sendo assim, Deus, por sua infinita bondade, tomou a decisão de nos perdoar. Jesus assumiu na cruz o nosso pecado, a nossa dívida. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para reparar o dano com Deus. Então Jesus, ele sofreu por nós. Perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. Então Deus, ele não fica apontando para nós, cobrando de nós essa dívida. Ele fez isso por amor, porque ele é o nosso Deus. E para isso que existe o perdão. É para isso mesmo
Entretanto, entre saber que precisamos perdoar e perdoar de fato, vai uma grande distância. Mas, com oração, nós podemos orar por aquelas pessoas que não tem como reparar o mal que elas fazem em nossa vida. Até que o perdão ele inunde completamente o nosso ser e nos traga a paz. A paz que excede todo o entendimento. Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Porque o texto do sermão diz para nós assim: e não nos deixei entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo para nos livrar da tentação. Você sabe por quê? Porque a tentação, em vez de ser um momento em que o crente é chamado a mostrar sua capacidade moral, na verdade, a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza. Então, quando nós somos tentados, evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós. Ser tentado não é o mesmo que ser provado. Por isso, Jesus nos ensina a não pedir que Deus nos dê força para enfrentar a tentação, mas sim que Ele nos livre da tentação antes que ela encontre lugar na nossa mente, no nosso coração. Quando estava reunido com seus discípulos, Jesus os advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a gente tem que orar pedindo a Deus que nos livre da tentação. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E isso a gente não está isento, meus queridos. E Jesus ele ensina a orar pedindo que Deus nos livre do mal. As escrituras sagradas atestam a existência de seres malignos. Na Bíblia encontrar vários nomes com os quais o maligno é chamado: Satanás, pai da mentira, Beelzebul, tentador, príncipe desse mundo. Jesus teve que enfrentar pessoalmente o diabo por ocasião da tentação no deserto. Jesus também precisou lidar com muitas pessoas possuídas por espíritos imundos. Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre da malignidade com a qual o diabo e seus anjos podem atingir a nossa vida. E essas malignidades, elas estão aí, nas redes sociais. Quantas pessoas caem na tentação de olhar coisas que não devem nas suas redes sociais? Hoje, com o celular que fica à mão, a pessoa ela está conversando com outra na sala, está ali vendo coisas que não deveria estar vendo, caindo em tentação. No seu lugar de serviço, na sua escola, com conversas, dando brechas para insinuações, situações que podem corromper os seus valores. Isso é se deixar envolver pela maldade do sistema, do mundo, porque Satanás ele é um tentador. Ele vai te oferecer coisas que ele sabe que vão te atrair. Por exemplo, se você tem dificuldade com dinheiro, Satanás não vai te testar com
sexo ou com bebida. Ele vai te testar com dinheiro mesmo, te colocar em posição onde que você tem que trabalhar com finanças. Mas se você tem problema na área sexual, evidentemente que ele vai colocar as tentações próximo a você. E cabe a você orar ao Senhor, pedindo que te livre da tentação, que te livre do mal. Mas você tem que ter essa consciência de que você não é forte, que você é fraco. E que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você se julga forte demais, o que você faz? Você não ora, você fala assim, não, eu resolvo, eu dou conta. E dá nada, dá nada. Você vai cair pela arrogância, pela ganância e por achar que é o que você não é. Então, quando Jesus está falando para nós assim, que nós temos que pedir para Deus nos livrar do mal, é porque nós somos fracos, meus queridos. E orando é uma das maneiras mais fáceis de resistir às ações de Satanás. O apóstolo Pedro, ele nos ensina uma lição muito forte em 1 Pedro 5, do versículo 8 e versículo 9. Ele fala para nós assim que nós precisamos resistir ao diabo, né? E quando nós entendemos isso, essa sobriedade e vigilância que nós precisamos ter, nós seremos mais cautelosos. Jesus nos ensinou que a vigilância e oração sempre andam juntos. Depois de escrever, Paulo escreve sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus que nos protege, né? E ele fala para nós assim, em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Por que isso? Porque a Bíblia nos dá tantas orientações. Por que Jesus falou tanto de um assunto? Porque, meus amigos, nós somos presas fáceis para o inimigo quando nós não estamos ligados com Deus, quando nós não temos uma vida de leitura da palavra, quando nós não temos uma vida de oração, abrindo o coração para Deus, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que nós somos fracos, quando nós temos uma vida onde nós não perdoamos os nossos semelhantes, nós entendemos que as pessoas erraram contra nós e elas merecem pagar, e não é assim que a Bíblia nos ensina, porque quando a gente guarda rancor e mágoa no coração, nós estamos sofrendo mais do que elas. Porque muitas vezes a pessoa, ela nos machuca e ela nem lembra que ela nos machucou. E todas as vezes que nós olhamos para ela, nós lembramos do que ela fez, mas ela não lembra. Então, por isso que é importante nós perdoarmos essas pessoas, para que a gente não fique carregando um peso que não é para a gente carregar. E quando a gente entende isso de uma maneira bem clara, bem sincera, nós vamos entender que Jesus nos ofereceu as verdadeiras razões que devem orientar e justificar as nossas orações, orando que recuperamos a dimensão da paternidade de Deus e ao mesmo tempo aprendemos a temer a Deus.
temer ao Senhor. Por meio da oração, nós nos comprometemos com Deus e com a sua vontade e aprendemos a descansar sabendo que o pão de amanhã já está garantido. Orando, aprendemos a confessar e nos dispor a perdoar, e por intermédio da oração tomamos consciência dos livramentos de Deus e nos tornamos pessoas vigilantes. Olha que bênção, que maravilha é termos uma vida de oração. Então que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te ajude a entender a importância da oração na vida do cristão, tá bom? Te desejo um ótimo domingo, um final de semana abençoado e que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre a sua família. Bom domingo! Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Ajude a melhorar, Pai, meu Pai. Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai. Me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar.